Amados, estamos em mais um devocional diário. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra de vida que está no livro de Provérbios, capítulo de número 13, verso de número 20. E o Senhor ele diz assim: ande com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Em 1 Coríntios 15, 33, temos também que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, queridos, a palavra do dia de hoje é mais um alerta de Deus para mim e para você. Nós precisamos entender que para o ambiente que Deus quer nos conduzir, nós precisamos de pessoas que edifiquem, pessoas que construam, ajudem a construir um ambiente para que eu e você possamos vivenciar aquilo que Deus já reservou para mim e para você. Quando ele fala, anda com sábios e serás sábio, e aquele que é companheiro dos tolos é destruído, às vezes você pode se comportar de uma determinada maneira que você até pode ser enganado pelo seu próprio coração. A palavra de Deus fala em Jeremias 17:9 que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? E às vezes você pode achar que aquela é uma opinião sua, mas na realidade é uma opinião formada em você, ou que sempre foi assim, mas na realidade é resultado de uma influência maligna que tem ministrado o seu coração. Às vezes é resultado de uma amizade que não tem gerado frutos, de uma amizade que não tem levado você para o altar, uma amizade que não leva você a Deus, uma amizade que te afasta das coisas sagradas do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, e essas amizades, como o próprio nome diz, amizade não é alguém que você, da noite para o dia, às vezes é alguém que você já conhece há muito tempo, às vezes é uma pessoa que você tem até um carinho, uma consideração, um respeito, porém, talvez em algum momento você pode ter deixado de discernir que aquela pessoa, ela não está te alimentando do Espírito que você precisa, que é o Espírito Santo de Deus. Ele pode estar te conduzindo para longe do altar, para longe da presença do Senhor. Amém, querido? Então isso pode estar acontecendo. Então que Deus ele possa verdadeiramente falar ao seu coração nesse dia, e que quando nós lemos aqui, andarás com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, o companheiro dos tolos passará complicações, ou seja, existem coisas que poderiam estar sendo evitadas se você estivesse andando com a pessoa certa. Eu vou falar de novo, existem coisas que poderiam estar sendo evitadas se você estivesse andando com a pessoa certa, coisas que poderiam estar sendo evitadas, mas talvez você diga, não, mas a culpa é do outro. Não, queridos, quando Deus não muda a situação é porque Deus quer mudar a gente. Quando Deus não muda a circunstância, é porque Deus quer mudar o nosso interior. Por isso que Deus ele nos dá a oportunidade de construir os ambientes. Veja bem que toda plantação ela precisa de uma terra, de uma semente, de um ambiente, para que essas plantas elas venham a florescer, para que uma árvore frutífera venha dar seu fruto. É necessário que haja uma boa terra, é necessário que haja uma semente, uma boa semente, e é necessário que haja um ambiente adequado. Veja bem, não adianta falar de bom ambiente, mas ambiente adequado, porque dependendo do tipo de árvore frutífera, ela vai florescer mais no verão, no outono, no inverno, na primavera, dependendo do tipo de árvore, ela vai dar fruto em estação diferente. Mas o que eu preciso entender é que existe um ambiente adequado para cada árvore frutificar. E nós somos comparados por Cristo a árvores que dão frutos. Amém, queridos? Então que nós possamos entender isso. Nem sempre a pessoa que nós mais gostamos e temos uma afinidade tão grande é exatamente aquela que está nos conduzindo, para o centro da vontade de Deus. Você está entendendo isso?
Então você precisa buscar na palavra, buscar no Espírito Santo, você precisa entender o que Deus faz, quando Deus ele levanta Arão para ajudar Moisés, quando Deus levanta Elias para ajudar Eliseu, quando Deus levanta Paulo para conduzir Tito, Timóteo, grandes homens de Deus. Deus tinha um propósito com isso, Deus tinha um propósito de, quando Deus levanta Moisés na vida de Josué, Deus tinha um grande propósito nisso, de formar o caráter de Cristo em cada um deles, de formar o caráter de Cristo neles. O Senhor tinha, tanto é que no Salmo 118, verso 7, Deus ele fala assim: o Senhor está comigo por meio daqueles que me ajudam. Por isso que no Provérbios 13, 20 ele fala: andarás com sábios, serás sábio, andarás com tolos, serás destruído. Deus não quer a sua destruição, Deus quer que você seja edificado conforme a vontade dele. Amém, querido? Deus quer que você seja edificado. Você precisa se perguntar, quando as pessoas te conhecem, elas se tornam pessoas melhores? Ou quando, a partir do momento que você conheceu fulano, ciclano, beltrano, você se tornou alguém melhor? Você se tornou alguém que buscou mais a face de Deus, alguém que aprendeu a ouvir mais as pessoas, alguém que aprendeu mais a se arrepender dos seus próprios erros. Você começou a se ver de uma outra ótica, você começou a perceber a Deus de uma outra ótica, quando você começou a andar com fulano, com ciclano, com beltrano. Veja bem, eu não estou aqui falando que você é livre, que Jesus Cristo andava com todos, só que havia um núcleo, haviam pessoas que faziam parte da sua intimidade, que conduziam, que verdadeiramente faziam parte ali de um mesmo ambiente. Eles ajudavam a produzir um ambiente, a construir um ambiente de glória, onde Jesus Cristo se sentia à vontade. Você está entendendo? Claro que ele vai se sentir à vontade sempre em todos os lugares, mas por que Pedro, Tiago e João, você vê que dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos dele, eram os mais próximos, né? Eram os mais íntimos dele ali, dos apóstolos. Podemos dar outros exemplos, né? De homens que foram mais próximos de Jesus, o próprio Lázaro, que é reconhecido na palavra em João 11:11 como amigo de Deus, amigo de Cristo. Então que nós possamos ter esse entendimento, porque em João 8:29, quando ele diz que tudo que meu Pai, eu tenho feito, meu Pai não tem me deixado só porque tenho feito aquilo que lhe agrada. Deus não quer que eu e você fiquemos sozinhos. Só que nós precisamos entender que ou eu preciso agradar a Deus, e as minhas companhias também precisam agradar a Deus, porque o Senhor nos orienta que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então o seu núcleo de amizades precisa ser um núcleo de amizade que te edifique, independente das críticas que você possa receber de pessoas até da sua família, da sua casa. Mas você precisa andar com quem anda com Deus, você precisa se aproximar de quem tem um altar, de quem acende lenha nesse altar todos os dias, e o fogo arde continuamente, não se apaga. É essa a vontade de Deus para você, é essa a vontade de Deus para mim, é essa a vontade de Deus para todo aquele que Ele chama verdadeiramente. Porque Deus certamente, quando Ele chama você, Ele muda você de ambiente. Ao mudar você de ambiente, Ele vai mudar também algumas pessoas nessa construção. Você nasceu para influenciar e não para ser influenciado. Você nasceu para ser fonte, porque a palavra fala que Ele, o nosso Deus, é fonte. Mas nós nos tornamos multiplicadores dessa fonte quando entendemos que do nosso ventre fluiria um rio de água viva. Jesus ele fala isso relacionando a nossa fé a Ele e o nosso alinhamento com Ele, a nossa obediência, a nossa honra ao Senhor. Então que Deus ele possa me ensinar isso para você hoje, que nós possamos entender que Ele é maravilhoso. E essas orientações são orientações para nos proteger e não para nos podar. Quando você dá uma orientação ao filho que você ama, você orienta para protegê-lo e não para podá-lo. Às vezes o filho, na sua imaturidade, ele acha que você está querendo podar ele, mas não é nada disso. Você está querendo proteger o filho. E aí você orienta. E às vezes nós nos comportamos assim com Deus. Deus nos dá tantas orientações e às vezes achamos que Ele quer nos podar. Não tem nada a ver com sermos podados. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver numa proteção de Deus, num cuidado de Deus.
para que o ambiente, queridos, o nosso ambiente seja um ambiente onde nós possamos estar aprendendo o tempo inteiro, onde nós possamos estar crescendo o tempo inteiro, que você possa estar próximo de pessoas que te façam crescer, pessoas que mostrem verdadeiramente o valor de, de um ambiente de santidade, um ambiente de graça. Todos nós já erramos muito, eu já errei muito na minha vida. E me arrependo muito dos erros que eu já cometi. E isso precisa ser realmente a marca de que Cristo nos encontrou, de que nós verdadeiramente reencontramos a Ele, encontramos ou reencontramos o Senhor, né? Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer isso. Às vezes determinadas coisas, fatos teriam sido impedidos nas nossas vidas se nós estivéssemos andando com as pessoas certas naquele momento, naquele tempo. Pessoas que serão edificadores, reparadores de brechas, como diz as Escrituras. E você nasceu para isso. Que Deus te abençoe, que essa palavra de vida ela possa penetrar seu coração. Que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, com as pessoas que você ama, para que você possa abençoá-los. Andarás com sábios e serás sábio, andarás com tolos e será destruído, Provérbios 13, 20, ou 1 Coríntios 15, 33, as más conversações. Não vos enganeis, né? As más conversações corrompem os bons costumes. As conversas que você não pode compartilhar com seu pai, com a sua mãe ou com seus filhos, certamente não seriam conversas que nós deveríamos estar envolvidos. O Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele nos ensina princípios para viver nele. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.